Graça e paz, povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo de número 4. Quem encontrou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a inculcarás, ou a ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e a escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus queridos, a nossa meditação esta noite é bem conhecida de todo crente da Insegec ou todo bom insegequiano. Restaurando o altar de Deus na família. Dá para procurar essa imagem aí do decreto? E colocar aí? Acredito que é de 2008, se eu não estiver enganado. É só colocar aí no Google Imagem. Decreto 2018, né? Restaurando o altar de Deus na família, que você acha facilzinho. Quem já viu vai lembrar, e quem não viu vai passar a saber a nossa visão como igreja local sobre esse tema, o altar de Deus na família. É claro que quando falamos de altar, não estamos falando de altar literalmente falando. Ninguém vai levantar um altar de pedra, de bronze, dentro da sua casa, e vai colocar uma grelha, e vai sacrificar um cordeiro pela manhã e outra tarde, para adorar a Deus. Isso é uma figura de linguagem para dizer que você tem que cultivar a presença de Deus dentro da sua casa. Atrair a presença de Deus para dentro do seu lar. Podemos também trocar esta palavra altar por uma palavra mais próxima de nós, como por exemplo, culto. A palavra culto ficou muito usual no nosso meio para se referir ao momento que o povo de Deus se reúne para adorá-lo, dar-lhe louvor, gratidão. Mas é bom lembrar que o lugar que chamamos de igreja, né, as quatro paredes, templo, a gente fica repetindo isso o tempo todo, a gente esquece de quem é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja somos todos nós que estamos aqui. Mas a igreja não começa aqui. A igreja começa na sua casa. A igreja começa na minha casa. Cada pai de família é um pastor. Cada pai de família tem uma congregação, uma igreja local. Nós temos aqui um texto conhecido, talvez não, mas para os judeus, principalmente para os judeus da época de Jesus, começando ali, esse texto é considerado a confissão de fé judaica. E eles levam isso muito a sério. Os judeus levam a questão de cultivar a presença de Deus dentro da sua casa muito a sério. Principalmente quando eles deixaram de ter templo, o lugar fixo de adorar. Porque o templo dos judeus era de sacrifícios.
Então, deixando de sacrificar, a adoração ia girar em torno do livro sagrado, que seria a Torá, ou todo o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica para eles. Podemos encontrar aqui algumas lições de como podemos restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa. Quem quer saber aqui? Quem quer aprender como restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa, dentro da sua casa? Vamos perder tempo não. Para quem gosta de homilética, de pregação, podemos dividir aí o nosso sermão em 3 tópicos. O primeiro está no versículo de número 4, onde eu quero destacar o verbo ouvir. O segundo tópico está no versículo de número 5. Quero destacar o verbo amar, mas eu quero substituir como recurso didático para praticar. O terceiro tópico estaria no versículo de número 7, a primeira parte. E quero destacar o verbo ensinar. Pronto, se você tiver uma caneta e um papel na mão, se prepare para organizar o sermão. Em primeiro lugar, qual é a estratégia que Deus vai nos entregar para termos condições de restaurar o seu altar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa? Estar aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A primeira coisa que Deus vai chamar a atenção aqui é para os nossos ouvidos. Para os nossos ouvidos. Ouve, ó Israel. Por quê? Por que será? Deus está entregando a Torá para os filhos de Israel através de Moisés. Moisés é o profeta da vez, é o líder daquela nação. E Deus está dizendo a Moisés, e Moisés repetindo para o povo: se o veículo que Deus está se utilizando de Moisés é a sua voz, Moisés não estava falando para as paredes ou para as pedras no deserto. Moisés estava falando para uma congregação, para pessoas. E essas pessoas, obviamente, têm ouvidos. E os nossos ouvidos é o veículo que Deus se utiliza para comunicar a sua palavra e para aumentar a nossa fé. No Novo Testamento, Jesus vai dizer para João, João vai dizer para as 7 igrejas da Ásia: bem-aventurado aquele que lê, mas também aquele que ouve. Paulo vai nos informar, inspirado pelo Espírito, obviamente, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, povo de Deus, se você quer restaurar o altar de Deus na sua casa, comece a emprestar os seus ouvidos a Deus. Comece a dar atenção àquilo que é ministrado nos cultos de domingo aqui, pela instrumentalidade dos nossos pastores, dos nossos líderes e dos pastores auxiliares, né? Os pastores titulares e os pastores auxiliares que estão espalhados por aqui, ajudando a liderança da igreja. Se você não tem disposição para ouvir a palavra de Deus, os demais pontos não vai ter sentido para você. Qual é o primeiro segredo para restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa? Ouvir
a palavra de Deus. Eu vou perguntar e você vai repetir. Ajude o pregador para não ficar um negócio muito chato, né? Já não prego muito bem e o povo não ajudando. Qual é o primeiro segredo para a gente construir, levantar, restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa? Em segundo lugar, para termos condições de restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa, nós temos que ter disposição não só apenas para ouvir, mas para praticar, colocar em prática a palavra de Deus. Porque ouvir, obviamente, é mais fácil. Eu sei que vai ter um aqui e acolá que não tem disposição para ouvir. Paulo vai falar isso, vai dar comichão nos ouvidos, ok? 25 minutos de pregação, o camarada já está se coçando todinho, coçando os ouvidos, aperreado, e dá uma sede braba, parece que comeu uma cocada de sal. Dá comichão. Mas a segunda parte, praticar a instrução que recebeu, é o segundo ponto mais importante, mais fundamental, para termos condições de restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa. Estar aqui. Versículo número 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ouvir e praticar. E como é que se pratica a palavra de Deus? Amando a Deus. Mas como é que é esse amor? Porque tem pessoas que estão muito enganadas com esse negócio de amor. Pensa que amor na Bíblia é diferente desse amor aí, meu irmão, que você aprendeu. Um amor abstrato, um amor filosófico, um amor só de palavras. Não, isso aqui é um amor que pode ser provado. Ele é demonstrado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas isso é muito subjetivo. Como é que eu vou saber que uma pessoa ama a Deus de todo o coração e de toda a tua alma? Isso faz parte do interior do homem. Aí, para aí, mas o versículo continua. Mas com todas as tuas forças. Eu amo a Deus com a minha parte imaterial, invisível, mas com aquilo que você pode ver, com todas as minhas forças. E onde é que está as minhas forças? Está no meu corpo, está naquilo que é visível. Então, eu amo a Deus acima de todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, intelecto, com espírito. Mas isso não é demonstrável. Isso não é palpável. Então, praticar aquilo que Deus está nos comunicando é fundamental para restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa. Praticar a palavra de Deus. Jesus, nos evangelhos, vai nos ilustrar sobre aquele que escuta e não pratica, e sobre aquele que escuta e pratica. Dois pedreiros, Fábio. Um doido e um inteligente. Um doido, sim. É um sábio e um louco. A gente só está comunicando através da nossa linguagem. Um doido que vai construir a casa e o seu fundamento é areia. Aí Jesus disse, vai vir a chuva, o nível do rio vai subir, o vento vai bater contra essa casa e ela vai cair, assim como 2 mais 2 é 4. Assim é todo aquele que escuta estas minhas palavras e não coloca em prática. Se você não está praticando a palavra de Deus, você está fundamentando a sua casa na areia.
E o dia mau vai chegar, o dia difícil vai vir, o vento vai soprar e a sua casa vai cair. Mas era uma casa tão bonitinha, ô casa linda, mas era aquilo que estava aparente, o fundamento, aquilo aonde ninguém estava vendo, aonde ninguém estava enxergando, era o mais importante. Aparentemente, a casa não poderia ser tão bela, mas se o fundamento estivesse bem estabelecido, na rocha, não teria chuva, vento, rio que tivesse derrubado a casa. E Jesus vai dizer que aquele que escuta as minhas palavras e coloca em prática é semelhante ao pedreiro, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, o rio subiu de nível, todos foram contra aquela casa, mas a casa continuou de pé. Vamos seguir a recomendação de Tiago. Irmãos, não vamos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Praticantes. Ouvir, praticar. Terceiro tópico. O terceiro segredo para que tenhamos condições de restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa. Estar aqui, versículo de número 7, ensinar, ensinarás a teus filhos, delas falarás em tua casa e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. É o terceiro verbo que eu destaquei aqui, ouvir, praticar e ensinar. Interessante. Eu estava estudando esse texto agora à tarde com um camarada ali e a gente descobriu que a relação que Deus vai tratar aqui, pais e filhos, é uma linguagem rabínica. Os pais são tratados como mestres, Rabi, e os filhos, discípulos, Talmidim. Olha só que coisa interessante. O nosso lar não é apenas um templo. Assim como essa casa não é apenas um templo. O nosso lar também é uma escola. Assim como essa casa é uma escola. Você lembra do salmista dizendo? Uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e para aprender. Ele trata o lugar do culto, da reunião como uma escola, um lugar de aprendizado, de aprender. A nossa casa também Deus trata como uma escola. É a maior escola. Ensinar. Quem deve ensinar? A primeira pergunta: quem deve ensinar? Os pais. A quem? Aos filhos. Pais são tratados aqui como mestres, filhos como alunos. A responsabilidade da reconstrução, da restauração do altar de Deus dentro de nossas casas é nossa, pais e mães. A restauração do altar de Deus dentro da minha casa não depende do meu pastor e da minha pastora. E ele sabe disso. A restauração do altar de Deus dentro da minha casa não vai depender dos meus pastores ali de casais, Renato e Lidiane. São pastores auxiliares, são pastores de casais. Sinto muito. Você estava pensando já em terceirizar, não era? Não vi a hora, a escolinha voltou.
tinha um pai aí louco para que as aulas voltassem presencialmente, que era para se livrar dos filhos. Vamos para a escola, vão em nome de Jesus. Porque o povo quer filhos para terceirizar. Depois o Estado quer tomar de conta. Não, é eu que mando, sou eu que manda. Manda nada, você está entregando. Você fica ofendido quando recebe uma informação. Existe um complô contra a família. Aí você fica revoltado. Igual um pitbull brabo. Mas isso não serve de nada. Porque o que vai resolver o problema mesmo é ações. É ouvir, é praticar e deixar a máquina moer, funcionando, botar para frente, ensinar. Quem deve ensinar? Os pais. A quem? Ao filho dos outros? Não, aos meus filhos. Porque enquanto você fica querendo criar o filho dos outros, cuidar do filho dos outros, olhando para a vida dos outros, os seus filhos estão se perdendo dentro da sua casa. Quem deve ensinar? Os pais. Ensinar a quem? Aos filhos. Agora, temos outra pergunta. Como ensinar? Como ensinar? Estar aqui. E delas falarás. Em tua casa. Sentado em tua casa. Diga comigo, sentado em tua casa. Andando pelo caminho, diga comigo, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Quem deve ensinar? Os pais. A quem? Aos filhos. Agora Deus vai ensinar como ensinar. Como ensinar? Com o estilo de vida. Com o estilo de vida. Não pense que culto doméstico, que restaurar o altar de Deus dentro do nosso lar vai depender apenas também, mas não é só isso. Aquele momento que você se reúne, lê um salmo, todo mundo ora, não, e aquilo, e o restante, e o restante, e o restante. E as 24 horas, e os 7 dias da semana, os 31 do mês, os 365 dias do ano. Um estilo de vida. Deus vai dizer aqui, assentado em tua casa. É uma referência ao momento da refeição, ao momento que todos estão ao redor da mesa. Aquilo que o salmista vai dizer: a tua mulher como uma videira viçosa no interior da tua casa, e os teus filhos como oliveiras verdes ao redor da tua mesa. A experiência da mesa. Leiam esse livro de uma pastora americana, acredito que o nome dela é David Tatus. Perdoe meu inglês fraco, fajuta. A experiência da mesa. Que livro fantástico. O que é que ela nos revela nesse livro, nessa pesquisa? Que a mesa não é apenas uma mesa. A mesa é o altar de Deus dentro da nossa casa. E uma das estratégias de Satanás é tirar a mesa de dentro da nossa casa. É tirar a mesa. É tirar o momento sagrado. Eu sou de uma época que, apesar de ter sido criado numa família não evangélica, não protestante, mas eu ouvi essas palavras: o momento da refeição é sagrado. Vá vestir a mesa. Pá, tira o boné, toma vergonha. Ah, vestir a camisa. Sai daí, isso aí é o lugar do seu pai, é o lugar do seu avô. E eu, lugar do meu avô. Na mesa se aprende honra. Chego já. Então,
Aí você pensa, isso é coisa ultrapassada, isso é coisa do tempo dos... Não, isso aqui é coisa que está na Bíblia. Isso não é nada de papai, de vovô, nem de tataravô. São princípios divinos. E princípios são imutáveis. Assentado. Quanto tempo faz, pai, que tu não senta na tua casa com teus filhos? Quanto tempo faz que você não toma um café com eles? Quanto tempo faz que você não janta com eles, não almoça com eles? Ah, mas porque eu não tenho tempo. Quando eu saio para trabalhar, eles estão dormindo. Quando eu volto do trabalho, eles estão dormindo de novo. Inventa, dá teu jeito. Não desce o jeito de botar filho no mundo? Dá um jeito de Satanás não ceifar a vida dele, levar ele para o mundo das drogas, para o mundo do ateísmo. Calma, calma. Isso é o próximo tópico, vou chegar lá ainda. Então, assentado na tua casa, uma referência clara. A mesa, porque na mesa você aprende que Deus é o provedor. É na mesa que você agradece e ora o Pai Nosso, pão nosso de cada dia. A mesa é o lugar da restauração. É na mesa que o filho pródigo foi restaurado. Foi na mesa que Mefibosete, o aleijado, foi honrado, foi restaurado por Davi. E no céu terá uma grande mesa. Uma mesa. Vamos sentar com Abraão, Isaac e Jacó, Jesus disse. Andando pelo caminho, não só sentado, mas andando pelo caminho. Claro que isso aqui é uma referência ao tempo. Enquanto o filho acompanhava o pai ao campo, no pastoreio, no estilo de vida, ele ia, olhava para as ovelhas e dizia, olha, assim como a gente cuida dessas ovelhas, Deus cuida de nós. Era andando pelo caminho. Olha só que coisa interessante. Deitando-te antes de dormir. Antes de dormir. Fazer uma oração, colocar a mão na cabeça dos teus filhos antes de dormir. Ora pelos teus filhos. Ora pelo teu marido, se ele não é crente ainda. Ora pela tua esposa, se ele não é crente. Unge a cabeça dele, como fazia Alcinete. Alcinete, me perdoe usar seu nome sem permissão, viu? Mas foi para uma coisa boa, né? Entra ano e sai ano. Os filhos não sabem o que é uma bênção do pai. Olha só, ao levantar-te, culto matutino. Culto matutino, ou seja, como ensinar um estilo de vida. Meu querido, eu não tive pai crente. Meu pai foi igual ao ladrão da cruz, aceitou Jesus antes de morrer, poucos minutos. Não tive muito estímulo. Comecei a ir para a igreja com 8 anos de idade. Ia mais para dormir do que para assistir o culto de fato. Mas glória a Deus por isso. Era cansado do trabalho do dia a dia, chegava no culto de oração. O povo se levantava, irmão Joab ora, viu? Estava dormindo. Não tive incentivo. Glória a Deus porque meu filho é crente. Isso, meu filho. Vá para a igreja, esse é o caminho. Não, meu pai zombava de mim. Vai deixar as meninas aí, é mulher, meu filho? Tem tanta mulher no mundo, se meu filho vai ser crente. Aí eu usava uma palavra pejorativa, né? Você prefere ser alegre? Você é homem? E eu chegava do culto e meu pai zombava. Imitava as línguas dos crentes. Eram os irmãos adorando em língua e meu pai lá de casa, vai. Eu queria ter tido um pai crente e eu não tive. E o seu filho tem um pai crente e você não faz o seu papel.
E pelo fato de não ter tido um pai crente, isso me trouxe prejuízos grandes, que talvez só vai ser reparado na glorificação, onde todo mundo vai ser perfeito, porque você também não vai ser aqui na terra. Não venha com essa conversa não. Se não fosse a sede de Deus que eu tinha dentro de mim, e não trate isso como regra, tenha isso como exceção. A regra era meu pai colocar a mão na minha cabeça, me abençoar, me incentivar a ir para a igreja. Você não pode usar a exceção. Então eu não preciso ser tudo isso. É a regra. Ensinar os filhos é mandamento de Deus. Deixar de ensinar é pecado. E ensinar como estilo de vida. Conheci o pastor Cleófas, eu tinha 17 anos de idade. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei nas nuvens, eu ganhei na Mega Sena. Sabe um drogado que não tem condições de se drogar? Aí encontra o drogado que tem dinheiro. Aí juntou a fome com a vontade de comer. A desgraça estava feita, né? Aí eu doido por Jesus, pela palavra de Deus, viciado em pregação, falava em pregação 24 horas, os outros queriam dizer, isso aí é um doido, eu quero conversar com esse doido. Aí encontrei um doido que disse, vem ouvir pregação lá em casa? Meu irmão, ele não sabia o que estava fazendo. Eu venho lá do mato, meu querido. O camarada dissesse que tinha uma pregação. Tem uma fitinha cassete. Sabe o que é uma fita cassete? Daquela que o cara botava uma caneta. Rapaz, tem uma fitinha lá em casa. O camarada morava em Goianinha. Eu ia a pé pelo Bom Jardim pegar a fita. Aí quando apareceu a fita de vídeo mesmo, a VHS. Aí tinha um irmão que tinha o VHS e eu não tinha, e eu tinha televisão. Aí juntava, levava a minha televisão e a VHS dele. Aí tinha duas fitas só de pregação. Aí terminava de ouvir, aí voltava a fita de novo. O dia todinho. Quando era noite, estava pregando no meio do mato a mesma mensagem. Arruma de irmão assim, tudo analfabeto. Não era semi, não era analfabeto mesmo, e eu lá. Irmãos, quero pregar no livro mais difícil da Bíblia, o livro de Ezequiel. Abra em Ezequiel 38, e eu começar, filho do homem, levanta teu rosto contra Gog, filho de Magog, de Meseque e de Tubal. Eu sei que os irmãos não entendiam nada, mas o fogo descia e eu ficava contente. Aí um certo dia eu estou passando na casa do pastor Cleófas, eu não sei. Deu uma os doidos se encontram, né? Aí uma doidice, aí do nada assim, eu se encontrei. Rapaz, eu tenho uma pregação aqui sobre a Torre de Babel. Aí, pregação, já fiquei. E aí, como é que é isso? Rapaz, conversa vai, conversa vem. Sei, vem amanhã ouvir umas pregações aqui na internet. Meu irmão, eu fui igual um doido desesperado, um drogado assim, cadê a droga? Eu não fui na hora por educação, aí ia de manhã para a casa do pastor, saía de meia-noite. Aí o povo ficou doido. Aí o povo inventaram até conversa. Uma vez chegaram para mim, ei, é verdade que tu passa o dia todo na casa de Cleófas? Eu disse, é. Rapaz, ele andou dizendo por aí, perguntando se tu não tinha o que fazer. Rapaz, eu não tenho sorte não. Era impossível. Aí vai eu lá para a casa do pastor. Rapaz, disseram aí uma conversa. Não, tudo. É mentira, rapaz. Imagina se eu tivesse dado ouvido àquela conversa naquele dia, hein? Eu tinha deixado de aprender tanta coisa. Eu tinha perdido um amigo, um pastor e o pai. Porque o que eu via esse homem fazendo dentro da casa dele, eu não vi na casa de nenhum crente. Eu nunca vi.
Com mais de 20 anos de evangelho, já entrei e saí dentro de casa de pastor. Eu nunca vi isso. Eu ficava espantado. Para você ter uma ideia, meu querido, o pastor Cleóvio dava aula num curso de teologia lá em Parnamirim. Os alunos tiravam 0 na prova. Chegava assim, que provinha fácil, ainda tirava 0. Ele chegava em casa, dava para Felipe, adolescente. Felipe tirava 9, 10, 8. Porque enquanto a gente conversava sobre teologia, Felipe ouvia o que a gente falava. Não era que o pastor ensinava. Estilo de vida, eu vi o pastor brincando. Ei, vamos brincar de adedonha. Disse, agora é doido. Só pode ser doido. Adedonha é o quê? Nome de novela, é? Nome de filme? Não. São os personagens da Bíblia. E aquilo era novidade para mim. Era uma novidade para mim. E eu vi o trato dele, dentro de casa com os filhos, com a sua esposa. E eu ainda era solteiro. E eu dizia, é assim que eu quero ser. É esse homem de Deus que eu quero ser. É assim que eu quero pregar. É esse tipo de pai que eu quero ser. Esse tipo de esposo que eu quero ser. Quando o seu filho olha para você, o que ele quer ser, meu irmão? Eu achava muito engraçado quando o Monara começou a namorar. Eu peguei essa fase, eu tive essa sorte. Monara grandona, namorava com os meninos pequenos. Eu chegava, quem é, pastor? Você é um anão? Um anão. Pabloso, mentiroso. O único cara que eu vi ele feliz da vida foi com o Johnny, porque o resto... Monara botava uma roupa bem decente, o pastor estava uma zoada. Se você assistiu o vídeo do meu casamento, Monara lá na recepção chega toda desconfiada. O cara tá assim... Coitada, toda constrangida, com medo do pastor mandar ela voltar. Aí você diz assim, mas Felipe se desviou. Não foi assim que falaram? Mas Felipe deu trabalho. E eu sofri com aquilo, porque eu vi o sofrimento do pai. O pai não criou o filho para perder ele para o mundo. E quando os crentes chegavam àquele tipo de informação, aquilo me dava uma angústia. Em vez dos crentes ficar, vamos ajudar o pastor em oração, para o diabo não tragar a vida do filho dele. Os crentes vai falar mal. E se fosse o seu filho? Eu sei que você está tão insensível que tanto faz. Mas sabe o que foi que eu vi? Eu vi o pastor segurando nas pontas do altar. E disse, eu não solto daqui enquanto eu não ver o resultado. Eu vi o pastor chorando, eu vi o pastor jejuando, eu vi o pastor gemendo. Eu vi ele segurando um anjo e disse, eu saio daqui, só saio daqui quando receber a minha bênção. E Deus trouxe o filho do pastor de volta, porque está escrito, ensina o caminho ao menino que ele deve andar, porque quando ele crescer, não vai se desviar dele. E Satanás tem que morder a testa. Felipe vai casar, é um homem de Deus cheio do Espírito Santo e está pregando mais do que eu e o pai. Porque se ensina pelo estilo de vida. Se ensina pelo estilo de vida. Como é que se ensina? Não só pelo estilo de vida. Você tem que se utilizar de recursos pedagógicos para ensinar. Estar aqui. E também atarás por sinal na tua mão estas palavras. E entre a tua testa e entre os teus olhos escreverás nos umbrais da tua casa as tuas portas. Eu vou esquecer aqui o lado rabínico da coisa, eu vou levar para o lado prático para a gente ganhar tempo. O que é que Deus está mandando dizer aqui para o povo? Você tem que impregnar a sua casa com a minha palavra. Coloque a minha palavra nas paredes da sua casa. Coloque na ombreira, a mezuzá. Coloque na sua testa. Claro que isso é uma referência para a gente colocar a palavra na nossa mente, na sua mão. Na prática, mas os judeus levaram isso tão a sério que eles usam os símbolos. Eu vou explicar isso depois. Eles colocam literalmente uma caixa amarrada aqui, com uma fita de couro na testa, com textos da Torá. Na mão também amarrada com couro.
Porque são símbolos, são coisas que o filho vai olhar, vai perguntar: o que é isso? Isso é tudo que um pai crente, homem de Deus, cheio do Espírito Santo quer. É o filho perguntar: o que é isso? Porque foi Deus que disse: os teus filhos vão te perguntar: o que é isso? Seja inteligente e coloque essa cuca para funcionar. Se utilize de recursos. Coloque a palavra de Deus lá, compra um quadro com um salmo, com a imagem lá da arca de Noé, coloca lá. Seja inteligente, não queira tratar um culto doméstico como se fosse aquele culto presbiteriano, porque não tem criança que aguente. Apesar deles dar de 10-0 em nós, os batistas e os presbiterianos, em culto doméstico. Eu não aguentaria. Aí você não tem paciência. Lá em casa eu viro o jumento de Jesus entrando em Jerusalém para a Lívia montar. Vamos lá. A gente já entrou no Éden, já ficamos por detrás das árvores, vendo a conversa de Eva com a serpente. Já entramos com Noé na arca. Saímos da Mesopotâmia com Abraão. Já passamos lá no Mar Vermelho. A gente já conquistou Jericó. A gente já deu 7 voltas. Mas a gente chegou em Jonas e Lívia não quer sair de dentro da baleia. Minha filha, outra história, é Jonas e a baleia. Vamos para Jesus, que é mais importante. Não, é a Jonas e a baleia. Aí, dentro da casa do crente, é o dia todinho falando mal do pastor. Eu quero saber qual é a igreja que esse filho vai se congregar quando crescer. Não vai se submeter a você nem a pastor nenhum. E depois você vai estar chorando: por que meu filho foi para o mundo? Porque no lugar sagrado, que é a sua casa, em vez de você impregnar na sua casa da palavra de Deus, você fica falando mal dos irmãos da igreja, falando do pecado alheio dos irmãos da igreja. Quando você é pior, falando quem prega bem, quem prega mais, quem prega não sei o quê, porque é o pastor, porque é fulano, que é ciclano, e você está perdendo tempo com coisa do diabo e está perdendo a sua casa. Como ensinar? Se utilizando de recursos pedagógicos. Inventa alguma coisa, irmão. Dá canga-pé, pula de um pé só, se veste de palhaço, mas faz de tudo para não perder o teu filho. Faz a tua parte. Como ensinar? A quem ensinar? Como ensinar? Para que ensinar? Para quê? Só ensinar? Não, porque eu quero formar uma raça exclusiva minha, tal, alienada. Não. Tudo tem um propósito. Estar aqui. Para que ensinar? Versículo 12. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nós temos que ensinar os nossos filhos para que os feitos de Deus não sejam esquecidos. Para que eles conheçam os feitos de Deus na história. Porque não começar você falando como Deus salvou a sua vida, tirou você do mundo. Que do mundo que você veio não vale a pena. Explica ao seu filho que não vale a pena. E tem pais que dizem: não, eu quero que meu filho conheça o mundo. Pelo amor de sangue de Cristo, nem podemos. Eu queria que Jesus voltasse hoje. Jesus, volte hoje, meu pai. Volte, volte. Volte. Eu não queria que minha filha chegasse à adolescência. Não, volte agora. E tem crente: não, porque eu quero que ele dê uma volta no mundo para conhecê-lo. É só quem não conhece o mundo para dizer um negócio desse. Ou então conheceu, irmão, e está demente pelo pecado. Por que devemos, irmão, ensinar? Versículo de número 14. Não seguirei outros deuses, e os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Isso aqui é o mais importante. Olha só, irmão. Não seguirei outros deuses, os deuses dos povos. Diga: deuses dos povos que vivem ao redor de vós. Que deuses são esses, hein? Olha só que deuses são esses. Eu vou te dizer: Moloque. Você sabe o que era Moloque? Que tipo de Deus era esse? Era um Deus assim, ó, que tinha uma barriga assim, um buraco aqui aberto, onde se jogava algum líquido que fosse inflamável, tocava fogo e se jogava a criança ali dentro. Que Deus era esse, hein? Baal.
Chega em casa e dá uma pesquisada sobre Baal, porque tem coisa aqui que eu não tenho coragem de falar. Coloca assim lá, pesquisa sobre ídolo Baal, encontrado em sítio arqueológico. Os pecados dessas nações aqui que viviam ao redor de Israel, irmão, eram terríveis. Dá uma lida lá em Levítico capítulo 18. Incesto, estupro, o que passaria a ser homossexualidade e outros tipos de aberrações. Mas os filhos de Israel estariam protegidos, porque eles haveriam inculcado a palavra de Deus, tinham pegado assim, inculcar o que Deus disse, inculca mesmo, fala, inculca, entra aí, palavra, entra. Por quê? Porque vocês vão entrar em uma terra que ao redor dela, irmão, está contaminado. Meus queridos, eu assistia muito um filme na década de 90, eu acho que ele era mais antigo, mas na época do cinema em casa. Quem se lembra do cinema em casa, só os mais velhos entenderão o que eu estou dizendo. Os mais novos é Netflix, eu sei. Nem Sessão da Tarde sabe o que era mais. E tinha um filme que eu amava, era uma história que aconteceu nos Estados Unidos, acho que era nos Estados Unidos, na Igreja Batista. Enchente, quem salvará nossos filhos? Quem se lembra desse filme? Enchente, quem salvará nossos filhos? Eles estão voltando de um retiro e o ônibus quebra dentro de um rio, só que o rio estava água baixa, dava para passar tranquilo. O ônibus quebra e de repente o nível da água começa a subir. Subir. Você encontra no YouTube para assistir. Muitos morrem, uns dão a vida para que o outro sobreviva. Enchente, quem salvará nossos filhos? Tem uma enchente aí, irmão. Tem uma enchente. E tem muito crente como um ônibus quebrado. O nível da água está subindo e ele está insensível. Insensível. De repente, irmão, vai ser um dilúvio e será tarde demais. O mundo está prestes a ser dominado pelo anticristo. Já não foi porque a igreja está aqui. Ideologias satânicas. Não pense, irmão, não pense. Não pense que Deus vai errar na sua palavra. As coisas há de piorar. Claro que eu estou dizendo isso, mas não estou falando com aquele conformismo. Não está piorando mesmo, não deixar acontecer. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não me conformo. Está acontecendo, mas eu não me conformo. Eu vou ser a resistência até a trombeta tocar, mas enquanto isso eu vou até aqui dando... Você não abre mão dos meus princípios. Querem destruir a nossa família. Não, isso é teoria da conspiração. Deixa de ser bobo. Teoria da conspiração é algo que é realizado por debaixo de uma cortina preta, ninguém está enxergando. É escancarado, rapaz. É escancarado, não é nada de teoria da conspiração. Eles declararam guerra. Queremos destruir a família. Como a nossa cabeça já está feita, não vão fazer lavagem cerebral. Nós vamos pegar ele pequeno, é na semente. Por que você acha que uma ruma de filho de crente vai para a faculdade? Com 3 meses de faculdade. Livre das amarras da religião. Está lá postando, falando mal da igreja, falando mal do pastor. Deixa de ser besta, rapaz. Um muçulmano, que é muito mais fundamentalista do que um cristão. Faz faculdade, faz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eles não abandonam a fé. Por quê? Porque eles foram ensinados, Pedro, igual você, meu filho, viu? Os judeus ficaram 2000 anos espalhados pelo mundo, se reunindo apenas em sinagogas,
não tinha templo e não tinha nação. Mas eles disseram, mas nós não vamos perder a nossa identidade, porque eles levaram isso aqui ao pé da letra. Ensinarás aos teus filhos, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te como estilo de vida. Impregne a palavra de Deus na sua casa, faça da palavra de Deus o centro das atenções na sua casa, que você terá o altar de Deus restaurado lá, e Deus voltará a morar dentro do seu lar. Enchente, quem salvará nossos filhos? Aí você vai dizer, diga eu sou o responsável pela minha casa, eu. E se meu filho estiver no mundo, faça como Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Agostinho se converteu depois de homem feito, mas o que você pensar de moralidade ele praticou. Mas quando se converteu, ele dedicou toda a sua vida para Deus. E o pastor de Mônica disse, um filho de muitas lágrimas não pode se perder. Seu filho está no mundo, segure nas pontas do altar, chore, porque Deus vai trazer ele de volta. Não vai se perder nenhum da sua casa, o sangue do Cordeiro está lá, e o anjo da morte não vai passar. Deus trará todos. Você há de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Cante, querido. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Declare, cante profeticamente, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará da tua presença. Tão bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero ver você cantar. Eu e minha casa
Eu vou orar pela sua família nessa hora. E eu quero profetizar e declarar que a gente sempre fala isso na rede de casais. Não existe famílias perfeitas, mas existe famílias felizes. E eu quero que a sua receba a unção da minha família nessa noite. Que eu tenho uma família muito feliz. Eu louvo a Deus por isso, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu me emocionei muito com a pregação de Joabe, porque eu não vi ali ele querendo... Ele não exagerou em nada do que ele disse no sentido de, porque foi na casa do pastor e da pastora, não. Eu fico feliz porque ele conviveu e ele viu a realidade do nosso dia a dia. Então, eu quero declarar e profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Se o seu esposo não está aqui, ele vai vir. Se a sua esposa não está aqui, ela vai vir. Se o seu filho, por acaso, se distanciou, ele vai voltar. Ele disse que não volta nunca mais. É só história. Ele vai ser atraído pela presença do Eterno para esse lugar. Amém? Fecha teus olhos, Pai. Eu quero colocar todas as famílias diante de Ti nessa noite. Quero declarar, meu Deus, a Tua unção, a Tua graça, a Tua sabedoria. Ensina, Senhor, os pais a ensinar os seus filhos, a converter, Pai, o coração dos filhos aos pais e os pais aos filhos. Também nos ensina, meu Deus, na hora de pedir perdão aos nossos filhos, na hora de reconhecermos que também erramos, que esse Teu amor seja invadido, Pai, em cada pessoa, em cada família que está aqui. Eu abençoo os filhos, eu abençoo o pai e eu abençoo a mãe, que estão presentes e aqueles que não estão, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua bênção seja estendida sobre as outras gerações. Amém? Dê um aplauso ao Eterno. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, agora e para sempre.